Marcos capítulo 16, versículo 1, nós diz assim, diz o título, a ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena e mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Levante a sua mão, a sua vida e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Senhor, eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é digna de toda a nossa aceitação. Se assente e louve ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui estamos diante da palavra de Deus. Aleluia. Sabemos, irmãos, que Marcos, louvado seja Deus, aleluia, esse evangelista do Novo Testamento chamado Marcos, entre 4 evangelhos que a Bíblia nos diz, meus irmãos, que tem 4 evangelhos, aleluia, Marcos é um desses 4, louvado seja Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabemos, meus queridos irmãos, que no livro de Marcos, aleluia, Jesus ele vai ensinar muito os seus discípulos. No evangelho de Marcos, se nós formos ler, meus irmãos, esse livro de Marcos, aleluia, Jesus ele vai contar até mesmo muitas parábolas. Jesus ele vai ensinar muito sobre o reino do céu, aleluia. Jesus até mesmo ele vai curar muito enfermos, louvado seja Deus. No evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, escrito por Marcos, muitas coisas foram escritas, muitas coisas foram ensinadas por Jesus Cristo, aleluia. O próprio Cristo ensinou muito, aleluia, e Marcos, ele narra esse livro, louvado seja Deus. E sabemos, meus queridos irmãos, vamos falar sobre até mesmo a ressurreição de Cristo. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, aleluia, ele veio ao mundo com uma missão. Qual foi a missão de Jesus aqui no mundo? Ele veio para pregar o evangelho, ele veio para ensinar as nações, aleluia. Mas depois de tudo isso, era necessário Jesus, o Filho de Deus, o único Filho perfeito de Deus, aleluia. Depois dele ensinar, depois dele cumprir o seu ministério, ele precisava morrer na cruz do Calvário, para que assim toda a humanidade pudesse ter a chance do perdão, da salvação, aleluia. Irmãos, vemos que a Bíblia nos diz que Deus ele contempla os céus, meus irmãos. Deus ele olha dos céus sobre a face da terra, e ele não vê sequer nenhum justo, aleluia. Todos haviam pecados, meus irmãos. Deus ele contempla no céu e ele vê que todos haviam falhado diante de Deus, e a única alternativa, a única opção de homem, da humanidade ser salva, alcançar a salvação, alcançar o perdão, era necessário Deus enviar o seu único filho, o unigênito dele, para morrer na cruz do Calvário, aleluia. Era necessário Jesus vir ao mundo, porque ninguém tinha mais, aleluia, ninguém era até mesmo justo mais na presença de Deus. Foi necessário o próprio Filho de Deus vir do céu, meus irmãos,
para entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Irmãos, e sabemos, aleluia, que Deus enviou Cristo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todos aqueles que nele crescem, aleluia, não perecessem, mas tenha a vida eterna, aleluia. Irmãos, Jesus veio à face da terra. A Bíblia nos diz que Jesus, ele nasceu, aleluia, foi uma alegria muito grande até mesmo, louvado seja Deus, porque veio o Filho de Deus, nasceu o Cristo, nasceu o Salvador da humanidade, aleluia. Muitos se alegraram, sabe por quê? Porque aí veio a oportunidade do homem poder alcançar a salvação, aleluia. Jesus, com 8 dias, ele foi apresentado no templo por Simeão, aleluia. E depois dele ser apresentado por Simeão no templo, com 8 dias de vida, a Bíblia nos diz que o outro aparecimento de Jesus, ele aparece com 12 anos, pregando, aleluia, a palavra para os doutores da lei, aleluia. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus aparece novamente com quase os seus 30 anos para ser batizado, para o seu batismo, louvado seja Deus. E sabemos que Jesus, ele foi batizado pelo profeta João Batista, aleluia, por aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, para aquele que veio preparar o caminho, aleluia, para o povo receber o reino dos céus, para a humanidade receber o reino de Deus, receber a Jesus Cristo, aleluia. E Jesus, ele é batizado, Jesus, ele foi batizado para o cumprimento da justiça. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas a Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, ele venceu a Satanás no deserto, ele venceu, aleluia, a tentação, e aí, após ele vencer a tentação, começa o seu ministério, louvado seja Deus. Onde, aleluia, o seu ministério foi durante 3 anos e meio, aleluia, foi 3 anos e meio o seu ministério, e durante o seu ministério, Jesus, ele pregou muito, ele falou do Pai, ele ensinava por parábolas, ele curava enfermos, ele curou, aleluia, muitos enfermos, ele resolveu muito problema, mas acima de tudo, o nosso Jesus, o principal de tudo, ele trouxe todo o ensinamento que o Pai deu para ele transmitir para a humanidade, aleluia. Irmãos, aleluia. E após cumprir todo o seu ministério, chegou o momento mais difícil, aleluia. Chegou o momento, aleluia. Louvado seja Deus, aonde o nosso Cristo, aonde Jesus Cristo de Nazaré, o Filho perfeito de Deus, era necessário morrer na cruz do Calvário para nos dar o perdão, aleluia. Jesus, ele começou a ser perseguido antes até mesmo dele nascer. Ele foi perseguido. Ele era muito perseguido, porque Satanás não queria que Jesus cumprisse o seu ministério. Mas a Bíblia nos diz que após ele cumprir o seu ministério, ele, louvado seja Deus, ele foi crucificado, ele foi por Getsêmani, e ali ele sofreu, ele sentiu a maior angústia da sua alma lá no Getsêmani. Mas ele sofreu, sabe por quê? Pelo peso do meu e do seu pecado, pelo peso do pecado de toda a humanidade. E Jesus, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu, aleluia. Ele até mesmo foi pendurado lá na cruz do Calvário, e ele partiu. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, que Jesus, ele entregou o seu Espírito a Deus. Ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito, aleluia. Ele cumpriu o ministério, ele pregou
ele foi até o último momento, ele morreu para que, aleluia, a humanidade fosse salva por ele. Mas tem um detalhe, meus irmãos, ele morreu, aleluia, mas a Bíblia nos diz que ele havia dito para seus discípulos: eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Satanás havia pensado que tudo tinha acabado. Agora batemos esse Cristo, batemos esse que disse que veio salvar o mundo, esse que curava, esse que libertava. Nós tiremos a vida dele, mas Satanás esqueceu que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para vergonha de Satanás. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ressuscitou, está vivo à destra do Pai, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Irmãos, ele morreu, ele foi até a cruz, ele morreu. Satanás pensou: agora, aleluia, o homem será condenado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte até mesmo, ele venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Sabe por que ele venceu a morte? Porque ele é a vida, aleluia. Ele venceu a morte porque ele é o dono da vida. A morte não tem poder sobre ele. Era necessário ele morrer, era necessário ele ir para a cruz, aleluia, e morrer na cruz do Calvário. Mas tem um detalhe: ele é a vida, e com ele a morte não tem poder, aleluia. Irmãos, e Jesus morreu. Jesus havia morrido. Na sexta-feira de tarde, Jesus havia morrido. Os discípulos estavam tristes, os apóstolos estavam tristes, aleluia. Irmãos, mas a Bíblia nos diz, aleluia, eles esqueceram das palavras de Jesus. Quando Jesus estava presente com eles, Jesus dizia: eu irei morrer, mas tem uma coisa, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no primeiro dia da semana eu irei ressuscitar. Mas eles esqueceram das palavras de Jesus, eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia dito para eles. Glória a Deus. E Jesus morreu. Chegou o sábado, o povo triste. A própria mãe de Jesus estava triste. Maria, lembra Jesus, mãe de Jesus, estava triste. E a Bíblia diz que passou um sábado, mas chega o domingo, chega o primeiro dia da semana. E a Bíblia nos diz, onde lemos aqui a palavra de Deus, e passado o sábado, presta atenção, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram arrumos para ir ungindo. Eles foram ao sepulcro, as duas Marias, a Maria mãe de Cristo e a Maria, aleluia, que foi liberta por Jesus até mesmo durante o seu ministério. Elas foram ao sepulcro. A Bíblia diz, elas estavam tristes, elas estavam chorando, eles estavam abatidos. O Senhor morreu, o Salvador morreu, mas tem uma coisa: eles vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. No domingo de manhã, eles vão até o sepulcro. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que louvado seja Deus no nascer do sol, aleluia. De manhã bem cedo, vai lá Maria e Maria Madalena, vão ao sepulcro, vão ver o sepulcro de Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que umas diziam para outras: quem nos devolverá a pedra, aleluia, da porta do sepulcro, aleluia. E quando eles chegam diante do sepulcro, aonde foi, aleluia, sepultado o nosso Salvador, a Bíblia nos diz que eles olham e eles viram que a pedra já estava removida
que essa pedra era muito grande. E eles chegam, entrando no sepulcro, viram o mancebo assentado à direita, aleluia. Eles são mancebos, um jovem sentado à direita, com vestido branco, vestido todo de branco. Eles vê, aleluia, ser de branco vestido ali, aleluia, na beirada do sepulcro, aleluia. E quando elas enxergam este homem de branco, elas ficam tristes, elas ficam, até mesmo a Bíblia nos diz que elas ficaram espantadas. O que é que nós estamos vendo? Aleluia, esse ser de branco na sepultura do nosso Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que eles ficaram espantadas. E neste momento, preste atenção, neste momento, a Bíblia nos diz que aquele homem disse, porém ele disse, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, eis aqui o lugar onde o puseram. Era o anjo de Deus que estava lá no sepulcro. Era o anjo de Deus que estava lá na beirada do sepulcro. Aleluia. Onde Maria e Maria se encontram com ele. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vieram buscar a Jesus, mas ele não está aqui. Vocês vieram buscar a Cristo. Vocês estão procurando ele aqui. Não procure, aleluia, entre os mortos o que está vivo, aleluia. Ele morreu, meus irmãos, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele está vivo. E eu quero lhe dizer uma coisa: a Bíblia nos diz que diante de Cristo, diante do Senhor, no último dia, todos os joelhos, aleluia, se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor e Salvador, aleluia. Se o homem não confessar Jesus como Salvador da sua alma, como o único Salvador da sua alma, aqui na face da terra, se o homem não confessar aqui na terra, tem um detalhe: no último dia, lá no último dia, no juízo final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz, aleluia, que debaixo do céu não foi dado outro nome pelo que nós possamos ser salvos, a não ser em Jesus Cristo, aleluia. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, ninguém tem o poder de nos salvar, ninguém tem o poder, todos esses morreram e estão mortos, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus não, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele virá para nos buscar, meus irmãos. Ele está vivo, Jesus ressuscitou. Será que nós celebramos por isso? Ele ressuscitou. E eu quero lhe dizer uma coisa, meus irmãos. A Bíblia diz, quando, antes dele morrer, antes dele ir ao Pai, a Bíblia diz que ele diz para seus discípulos, em João capítulo 14, não turbe o coração de vocês, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se eu não for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vós estiverem, estejais vós também, aleluia. Ele foi ao Pai preparar lugar. Ele foi ao Pai preparar lugar. Ele venceu a Satanás. Ele venceu a morte e vive. O nosso Cristo vive. Apóstolo Paulo vai dizer uma certa vez na igreja de Corinto. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, apóstolo Paulo escreve dizendo:
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Aleluia. Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Ou seja, ninguém morreu, ninguém ressuscitou. Aleluia. Muitos profetas lá do Antigo Testamento, eles morreram e estão mortos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o nosso Salvador não. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está aqui, até mesmo em carne. Não podemos ver Ele com nossos olhos físicos, mas Ele está aqui em espírito e em verdade. Aleluia. Ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. Irmão, só tem uma coisa para nós ser salvo por Jesus: é preciso homem. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se confessar com a sua boca que Jesus, aleluia, se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Se com sua boca você confessar, com teu coração você crer que Deus, aleluia, ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Aleluia. O que é necessário para o ser humano alcançar a salvação? É necessário ele crer com seu coração e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Irmãos, tem um detalhe: se Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, que quando a trombeta tocar, quando Cristo vier nas nuvens para arrebatar a sua igreja, a Bíblia nos diz, meus irmãos, os mortos ressuscitarão. Aleluia. Para encontrar-te com o Senhor das nuvens. Os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Quando a trombeta tocar, eu quero lhe dizer uma coisa: como Jesus ressuscitou, aleluia, todas as almas ressuscitarão, aleluia, para encontrar-te com o Senhor nos ares. Quando a trombeta tocar, nós, aleluia, que temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nós ressuscitaremos e estaremos lá no céu com o nosso Salvador. Aleluia. Nós vamos para o céu, meus irmãos. Quem crê que você vai para o céu, diz glória a Deus. Quem crê que você vai morar com Cristo, diz glória a Deus. Quem crê que você vai ressuscitar no último dia, diz aleluia. Nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15: vocês mataram, presta atenção que Pedro e João diz, vocês mataram o autor da vida. Pedro dizendo para os fariseus: mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Aleluia. Vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o dono da vida, mas tem uma coisa: Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Os apóstolos que estavam com Jesus eram testemunha disso. Sabe por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. E nós, pela palavra, nós também cremos que Ele ressuscitou. E nós somos testemunha de Cristo, testemunha do Senhor. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós vá, nós somos testemunha
testemunha do Senhor, testemunha de que Ele ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Aleluia. Quem está sentindo Ele aqui, diz glória a Deus. Ele está aqui, aleluia. Ele não está morto. Ele não está morto. Igual Maria Madalena e outra Maria pensavam que ele estava. Ele não está morto, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória do povo de Deus. Que Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. Aleluia. Nós devemos ser testemunha de Jesus aonde quer que nós estivermos, irmãos. Devemos ser testemunha de Cristo aonde quer que nós estivermos. Muitas pessoas vão lá no sepulcro de Jesus, aleluia, e choram, aleluia, mas às vezes nem tem Jesus no seu coração, muitas vezes nunca teve um encontro com Cristo, mas nós, aleluia, sabemos que Ele morreu sim, mas tem uma coisa, Ele ressuscitou, irá vir nos buscar, já preparou um lugar lá no céu, já preparou as lindas moradas para os salvos em Cristo Jesus. Ele não está morto porque Ele ressuscitou. Paulo diz, aleluia, a primeira carta à igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: e esperar dos céus seu Filho, aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aleluia. Apóstolo Paulo ensina esta igreja: e esperar dos céus seu Filho, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, aleluia, é Ele, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. Ou seja, apóstolo Paulo está dizendo, aleluia, Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele irá vir, aleluia, para nos salvar. Ele irá vir porque Ele vai nos livrar da ira que há de vir, aleluia. Se Jesus não tivesse vindo, morresse por nós na cruz do Calvário, todo homem teria morte eterna. Se Jesus não viesse morrer por nós na cruz do Calvário, todos nós estávamos perdidos. Mas Ele veio, sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele olhou para a humanidade com um sentimento de amor pelo ser humano, meus irmãos. Ele pensou, não, eu vou morrer por eles na cruz do Calvário, porque eu amo a humanidade. Eu irei dar a minha própria vida, porque eu amo eles. Aleluia. Se não fosse assim, meus irmãos, o que estava para nós era a ira de Deus, era a ira de Deus. Todos nós iríamos perecer. Mas a Bíblia está dizendo: Jesus que nos livra da ira que há de vir. Jesus é que nos livrou, meus irmãos. Não precisamos mais se preocupar. É só se arrepender, se humilhar, ser fiel, ser obediente, guardar a palavra de Cristo. Porque quando nós morrermos, quando o nosso corpo físico tomar, eu quero lhe dizer uma coisa: a nossa alma será enviada pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Oh, meus irmãos, Jesus está vivo. Ele é que nos livra. Ele é que nos livrou da ira futura, da ira que está por vir. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 24 a 25, mas também para nós, a quem Deus acredita na justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa
justificação, aleluia. Jesus é quem nos justifica, é Ele que nos justifica, meus irmãos, é Ele que irá nos justificar para o Pai no último dia, aleluia. Ele irá nos justificar, porque o homem, aleluia, tinha pecado, o homem tinha falhado e não tinha mais chance de perdão, mas após Deus enviar Cristo para vir neste mundo, aí sim, abriu a oportunidade, abriu a porta da salvação, abriu a porta, aleluia, do perdão, para aquele que abriu essa porta da salvação, abriu para todos aqueles que receberem Jesus no seu coração, como único e suficiente Salvador da sua alma. Quem receber Ele no teu coração, no seu coração, será salvo por Ele no último dia, aleluia. É Ele que nos justifica, meus irmãos. É Jesus que nos justifica. Irmãos, para aqueles que andarem diante da sua palavra, para aqueles que obedecerem a sua palavra, para aqueles que seguirem os seus passos, para aqueles que confessarem Ele como único, suficiente, Salvador da sua alma, eu quero lhe dizer uma coisa, meus irmãos, para os salvos em Cristo, para o pecador arrependido, que se converteu de corpo, alma e espírito na presença dele, eu quero lhe dizer uma coisa, vai chegar lá no céu, no último dia, aquele que tiver com o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que tiverem com o nome escrito no livro da vida e selado pelo sangue de Cristo. Quem que tem o nome escrito no livro da vida é aquele que recebe a Cristo no seu coração, é aquele que diz: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu reconheço que somente Tu és, Tu que tem poder para salvar a minha alma, somente Tu é que pode me dar a vida eterna. Para aqueles que abrirem o coração para Cristo, não rejeitarem ao Senhor neste mundo, não rejeitarem o Evangelho, não rejeitarem a palavra, não rejeitarem a Cristo, aleluia, mas receberem Ele no seu coração. A Bíblia diz que o próprio Jesus, no último dia, vai olhar para os salvos em Cristo, para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, que anda diante da sua palavra. Ele irá dizer para você: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Possui a herança, aleluia. Possui a herança que Deus está preparando desde a fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Para quem que Jesus vai dizer isso? Eu vou dizer mais uma vez: para aqueles que confessarem Ele como Salvador. O homem pode até mesmo procurar, aleluia, a salvação, a vida em qualquer lugar, aonde ele for, ele não vai encontrar. Sabe quando que o homem encontra a salvação, encontra a vida, encontra o caminho do céu? É somente em Jesus. Sabe por quê? Porque somente Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós ir até o Pai, precisamos de Jesus. Para nós ir até Deus, para nós ir até o céu, precisamos de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho que vai nos conduzir a Deus. Ele é o caminho que nos levará ao céu. Receba esta palavra nesta noite, que Jesus, Ele ressuscitou. Ele não está no sepulcro, mas Ele está vivo, e Ele tem o perdão para mim, Ele tem o perdão para você. Mas é necessário nós se arrepender de coração, porque o lugar já está preparado. O lugar está preparado. Ele virá. Ele ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou e está vivo,
à direita de Deus nesta noite. Levante a mão e louve o nome de Cristo. Aleluia. Declama ele está vivo. Satanás, ele fica preocupado quando o evangelho é pregado. Sabe por quê? Porque as almas ouvem que Jesus veio, morreu e ressuscitou, irá vir nos buscar para estarmos com ele por toda a eternidade. Você já parou para pensar, meu irmão? Você já parou para meditar, meu irmão? Não é anos, não é 100 anos, 1000 anos, não, que nós estaremos nesse lugar que Cristo preparou, não. Não é 100 ou 1000 ou 2000 anos, não. É por toda a eternidade. É para sempre, por toda a eternidade. Eu e você, a igreja, a noiva comprada pelo sangue de Cristo, estará para sempre, para toda a eternidade. Nunca mais sairemos de lá. Estaremos andando na nova Jerusalém de Deus. Estaremos na nova Jerusalém de Deus. Ele venceu a morte e foi nos, aleluia, preparar para nos buscar. Ele foi preparar um lugar e agora vem nos buscar, meus irmãos. E pode ser ainda hoje, pode ser ainda nesta noite, que a trombeta pode tocar. E Jesus, ele pergunta para mim e para você, para encerrar esta mensagem, ele pergunta para mim e para você, se ele viesse hoje, se a trombeta tocasse hoje, você tem ele no seu coração, aleluia. Você está preparado? O seu coração está purificado? Nós, eu e você, será que está arrependimos do nosso pecado de coração? Aleluia. Ele pergunta para nós, porque ele está vindo a qualquer momento. Eu creio que quando a trombeta tocar, esta igreja, todo este povo nesta noite, vamos subir ao encontro de Cristo para estar com ele no céu. Porque ele já garantiu um lugar para nós. Só basta nós crer de todo o coração. Ele ressuscitou, está vivo, irá vir nos buscar. Que Deus te abençoe e as palmas são para Jesus.